Olá, tudo bom com você? O que você me conta de novo? Eu te conto que eu sou Ricardo Pereira, coach, storyteller e palestrante, e estou aqui hoje para te dar mais uma dica sobre storytelling e como você pode usar essa técnica para contar histórias emocionantes para a sua audiência, para o seu público. Bom, no vídeo passado de storytelling eu falei sobre o incidente excitante, né, que é aquele evento que muda o mundo comum do protagonista e faz com que ele tem um objetivo a ser alcançado e esse objetivo vai mover todo o restante da narrativa e todos os perrengues e dificuldades que vão ser encontrados por ele ou por ela até que esse objetivo é alcançado e a vida desse protagonista muda para melhor ou para pior. Bom, hoje eu estou aqui para falar sobre o protagonista. Eu não dei muita ênfase para o protagonista, eu gostaria de gravar esse vídeo para falar sobre o protagonista. O protagonista é aquele que age, é aquele que executa os atos da história, é aquele que realmente vai conduzir a narrativa do início ao fim. Então, necessariamente, é claro, existem personagens que são protagonistas, mas que não fazem muitas ações, isso a gente pode ver inclusive nas novelas, né? Como a novela é uma história viva, às vezes acontece do protagonista não ser o cara que vai agir no decorrer da história. Mas vamos considerar, para efeito didático, que o protagonista é aquele que vai executar as ações. Então, o seu protagonista ele tem que ser, na sua história, aquele ator, o que vai executar. Você pode ter outros personagens que vão conviver com esse protagonista, que vão ser amigos, vão ser os aliados, mas necessariamente você tem que ter um protagonista que vai ser forte o bastante para conduzir a sua história do começo até o final. Como é que a gente desenvolve um bom protagonista? Eu gosto de usar uma técnica da administração de empresas e que se usa muito em coaching, que pode ser perfeita para você delimitar as características de um bom protagonista, que é o SWOT. Quem aqui já conhece como funciona uma análise SWOT? Então, a análise SWOT na administração serve para você determinar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças para uma organização ou para uma pessoa, mediante a um objetivo a ser alcançado. Então, que fatores vão fazer com que a empresa ou a pessoa chegue nesse objetivo? O SWOT ajuda a delimitar esses fatores. Mais ainda, ajuda a enfatizar os pontos fortes e as oportunidades de sucesso e nos faz criar ações para minimizar os pontos fracos e diminuir as ameaças, ou eliminar também as ameaças. Então, como é que funciona para um protagonista? Vamos pensar no S do SWOT, que significa strengths ou forças. Quais são as forças internas desse protagonista? Nesse momento, seria importante que você delimitasse, escrevesse num pedaço de papel, quais são os talentos desse protagonista. O que esse protagonista sabe fazer melhor do que todo mundo? O que esse protagonista tem de diferente das outras pessoas? Que comportamentos ele tem que se destacam? Quais emoções que movem esse protagonista, que motivam esse protagonista para fazer qualquer coisa da sua vida? E como é que ele encara essas coisas? Então, um protagonista, por exemplo, que possa ser um aprendiz de lenhador, se você fizer uma história que envolva um lenhador, ele pode ter uma habilidade muito maior do que todo mundo num machado. Ou ele pode ter uma habilidade muito maior de detectar as árvores que possam ser cortadas ou possam ser aproveitadas, ou as madeiras melhores para se fazer uma fogueira ou para fazer uma lareira. Ou esse cara é um carpinteiro, então ele consegue usar madeira melhor do que todo mundo para fazer os móveis mais bonitos. Então isso é um talento, é um exemplo de talento. Um protagonista que saiba mexer com madeira poderia ter um talento em relação a isso. Os comportamentos, ele pode gostar muito de fazer isso, ele pode lembrar de alguma história do passado dele que motiva ele para fazer esse tipo de trabalho. Então isso tudo você vai colocar nas forças, ok? As fraquezas agora, desculpa, o weaknesses, o W do SWOT, que significa fraqueza. Quais são as fraquezas desse protagonista? Quer dizer, quais são os pontos que ele pode melhorar ou os pontos que atrapalham ele hoje de viver a sua vida? Pode ser traumas, podem ser medos, podem ser algumas angústias, algum comportamento ruim, alguma coisa que ele realmente deteste fazer, mas que ele vai ter que enfrentar no decorrer da história e que você pode pôr esse comportamento à prova. Algumas crenças limitantes que ele possa vir a ter. Então,
por exemplo, a crença limitante, por exemplo, de que o dinheiro não traz felicidade. Isso é uma crença limitante, depois a gente pode debater sobre isso. Mas que tipo de frases ele fala que são limitantes às coisas que ele poderia fazer e não consegue por causa dessas crenças ou por causa desses medos, desses traumas, tá bom? Bom, já falamos do S, já falamos do W, vamos falar do O. O de opportunities ou oportunidades. Oportunidades são externas, tá? Então, tudo que vem de fora, do mundo exterior, do mundo externo, que possa ajudar esse protagonista a alcançar o objetivo que a gente delimitou lá no incidente excitante. Então, oportunidade de encontrar um item mágico que eu possa ajudá-lo, a oportunidade de decifrar um enigma, a oportunidade de ter um mentor, de repente tem um mentor, um mestre que possa treinar, possa ajudar, a oportunidade de ter amigos, aliados que possam ir com ele nessa jornada. Então, todas essas são oportunidades que você tem que escrever no papel, tá bom? E, por último, as threats ou ameaças, em português. As ameaças são basicamente as coisas de fora do mundo do protagonista que vão atrapalhá-lo ou atrapalhá-la de conseguir chegar nesse objetivo do incidente excitante. Basicamente são os perrengues. Que tipo de complicações esse protagonista vai enfrentar para poder chegar no seu desejo? E aí você pode colocar, de repente pode ser um monstro, de repente pode ser uma ponte ou um abismo intransponível, ou alguma coisa do tipo. Se for uma história fantástica. Se for uma história mais realista, um conhecimento que não se tem, uma promoção que se deseja muito e que talvez não se consiga, alguma coisa nesse sentido, algum perrengue. Acho que o perrengue é a melhor palavra para as ameaças, e eu também disse isso no outro vídeo, que os perrengues, né, principalmente que isso vai mover o ato 2. As forças antagônicas, as coisas que vêm contra esse objetivo estão aqui nas ameaças que você tem que colocar. E agora que você já mapeou as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças, como o herói vai usar esses talentos e essas forças para superar as fraquezas e as dificuldades? As fraquezas e as ameaças. E aí você pode usar esses dados positivos para escrever no sua SWOT como que se eliminam essas coisas. E aí na sua história isso tem que aparecer. Legal, né? É bom que facilita para você escrever a sua história posteriormente. Gostou do vídeo de hoje? Eu espero que você tenha gostado muito do vídeo de hoje. E antes de encerrar, estão acabando as vagas, gente. Curso de oratória no dia 16 de março e curso de storytelling no dia 23 de março. As inscrições estão no final, lá na Corre Institute. Tem link aqui no post para você se inscrever. Espero realmente ver você lá. Enquanto isso, curta, compartilhe, dê seu feedback, comente. Eu quero realmente ouvir o que você tem a dizer para a gente melhorar e fazer cada vez melhores apresentações, cada vez melhores vídeos para você que deseja contar histórias e falar em público, tá bom? Então, vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.